A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus, alegres de estarmos na presença do Todo-Poderoso. Vou ler o Salmo de número 24. Aleluias, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome poderoso nessa noite, Senhor. Queremos, ó Deus, te bendizer, queremos te engrandecer, ó Pai, queremos render ao Senhor, Pai, uma adoração sincera, um louvor, ó Deus, que flua, Pai, das nossas almas, Senhor, que alegre o teu coração, ó Deus, que suba como cheiro suave às suas narinas. Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite, ver, ó Deus, a manifestação, ó Pai, da tua glória em nossas vidas e em nosso meio, Senhor. Permita-nos, ó Deus, que nós vejamos os céus abertos, ó Pai, a glória do Senhor descendo nesse lugar, ó Pai. Ah, Deus, que não seja apenas mais uma reunião, Senhor, que não seja mais, ó Deus, um dia, Pai, nas nossas vidas, Senhor, mas, ó Deus, que a tua presença poderosa, Pai, adentre, Deus, esse lugar e enche as nossas vidas, Pai, e encha, Senhor, esse bairro com a tua glória, Senhor, e encha, Senhor, essa cidade com a tua glória, Senhor, e encha, Senhor, toda a terra com a tua glória, Senhor. Ah, Deus, venha, Senhor, venha poderoso, Pai, como diz, ó Deus, a tua palavra. Vem, Senhor, reinar, ó Deus soberano, Senhor, que é o Rei dos exércitos, aleluias, o Rei dos reis. Enche, Senhor, o nosso Brasil com a tua glória, Senhor. Enche, Senhor, o nosso Brasil, ó Deus, com a tua presença, Senhor. Ah, Senhor, bendita nação cujo Deus é o Senhor. E nós, ó Deus, profetizamos que o Senhor é o Deus da nossa nação, Senhor, como os teus servos, ó Pai. Ah, Deus, nós usamos os nossos lábios nessa noite para profetizar, ó Deus, que o Senhor vai à frente, Senhor, da nossa batalha, Senhor, nessa terra, Pai, derrubando os gigantes, ó Deus, e determinando a vitória, Senhor, do teu povo, Senhor. Ah, Deus, para a glória do teu nome, porque tu és o nosso general, Senhor. E toda batalha, Senhor, é vencida porque o Senhor vai à frente, Senhor. Vai à frente, Senhor, das nossas batalhas, das nossas guerras, Senhor. E, ó Deus, determina a tua vitória sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa cidade, ó Deus, sobre o nosso estado, Senhor, sobre a nossa nação, Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus. O Senhor marcham por si, o seu exército poderoso é. Tua glória será
cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em tuas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos profetizar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluias. E caminhando vamos para a terra prometida, aleluias. Fiel é aquele que prometeu, aleluia.
se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, Aleluia. nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Oh, aleluias. E essa é nossa esperança, aleluias, de vermos o Senhor assim como Ele é, face a face. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que não for como uma criança, aleluias, não pode herdar o reino dos céus. Peça ao Senhor nessa noite que Ele dê um coração como o de uma criança. Aleluias. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas, poderosamente, aleluias. Que Ele transforme, aleluias, e nos dê um coração igual ao dele, disposto a perdoar, disposto a obedecer, aleluias, disposto a amar até os nossos inimigos, aleluias, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me.
Com teus braços de amor, abraça-me. Aleluias, Tu és o nosso Pai, o nosso Abba Pai, aleluias, o nosso Paizinho. E nós somos os Teus filhos amados, Senhor. Oh, aleluias. Foi muito bom quando Jesus entrou na minha vida. Então eu percebi quando Jesus curou minha ferida. Fiquei tomado de alegria quando Jesus curou minha ferida. Eu conheci o caminho, a verdade e a vida. Jesus está aqui agora, está movendo entre nós. Só basta você crer que Ele está curando agora. Abre o teu coração. Você pode não entender, mas basta você crer. Churururu, churururu, churururu. Então eu percebi quando Jesus curou minha ferida. Fiquei tomado de alegria quando Jesus curou minha ferida. Eu conheci o caminho, a verdade e a vida. Jesus está aqui agora, aleluia, está movendo entre nós. Só basta você crer que Ele está curando agora. Você pode não entender, mas basta você crer. Jesus está aqui agora, está movendo entre nós. Só basta você crer que Ele está curando agora. Você pode não entender, mas basta você crer. Churururu, churururu, churururu. Aleluias, que o Senhor aumente a nossa fé nessa
nessa noite. Pastor João. Graça e paz. Quem veio hoje, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, por favor. Do segundo escrito do Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, livro da capa preta, livro online, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, logo depois do Evangelho de João, está em Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar lendo aqui versículo 6. Vamos começar pelo versículo 6. Versículo 6. Acharam? Amém. Então é só acompanhar aí, por favor, enquanto eu faço a leitura, que diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Lísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troja. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Pode sentar. Uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui o propósito de Deus. Nós somos vasos do Senhor. Nós somos vasos e Deus é o oleiro. O vaso não faz o que ele quer.
Muitas das vezes nós projetamos algo, fazemos um projeto bem bonito, mas Deus diz que não é do jeito que nós projetamos. Aí Deus nos mostra, nos apresenta o projeto dele. E aqui nós vemos que Paulo, nessa viagem, que foi a sua segunda viagem missionária, ele projetou aí para a Ásia, mas foi impedido pelo Espírito de Jesus. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na região da Ásia. E de noite, ele teve uma visão em sonho, que um varão lhe apresentou rogando para que ele fosse para a região da Macedônia, pedindo a ele ajuda. Imagina, aquela região precisava de ajuda. Ajuda de quem? De Deus. E a ferramenta que Deus queria usar ali na Macedônia era os missionários. Paulo, Silas, estava ali também com ele Lucas e Timóteo. Queria usar esses 4 missionários nessa missão. Pensava Paulo que a missão seria feita na Ásia, mas Deus disse não. Vá para a Macedônia. Ele entendeu isso, que era propósito de Deus, pregar o Evangelho na Macedônia, através da visão que ele teve do varão pedindo ajuda, ajuda-nos. Então ele vai para a Macedônia. E chega ali na Macedônia, começou anunciando o Evangelho em Filipe, uma colônia romana. Ali ele estava anunciando o Evangelho com uma grande autoridade, onde Deus foi confirmando a missão daqueles missionários naquela região de Filipe. E Deus ia confirmando aquele trabalho, as pessoas iam ouvindo, dando crédito. Prova disso foi que Paulo, ao anunciar o Evangelho ali em Filipe, ele, através da pregação do Evangelho, alcançou uma mulher chamada Lígia. Ela acreditou, ela creu no Evangelho de Cristo, ela foi alcançada pela graça do Senhor e foi batizada, não só ela, mas toda a sua família. Aprendemos aqui que o projeto de Deus não é só para uma pessoa. O projeto de Deus é para toda a família. A graça de Deus, ela manifesta não apenas sobre a vida de um membro da família, mas sobre toda a família. Eu me lembro que quando fui alcançado pela graça de Deus, ainda jovem, na casa dos meus pais, e aos poucos toda a família foi alcançada por essa graça de Deus. O poder de Deus foi derramado sobre todos os membros da família. Esse é o projeto de Deus, projeto para a família. E Lígia, ela acreditou, ela foi batizada, toda a sua casa foi batizada. E quando uma pessoa ela é alcançada pelo poder do Evangelho, nós vemos agora uma mudança de vida, uma transformação, uma restauração de vida. A pessoa agora, ela é transformada de tal maneira que ela muda o seu jeito de ser, sua maneira de agir, porque o poder do Evangelho
ele começa a trabalhar de dentro para fora. Ele vai lá na alma, ele começa curando a alma. O poder de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele tem esse poder. Esse poder é tão tremendo que Isaías, o profeta Isaías, profetizava 700 anos antes da manifestação de Jesus na plenitude do tempo. Ele disse: Jesus foi pisado e levou sobre ele as nossas enfermidades. Muitos pensam que são enfermidade física, mas são enfermidades da alma. Ele levou a enfermidade da alma, porque a humanidade estava enferma. O ser humano sem Jesus, ele está com a sua vida espiritual, com a sua alma enferma e precisa de cura. E o remédio que cura a alma chama-se Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de curar o nosso interior, somente Jesus Cristo. O evangelho que Paulo estava pregando com seus companheiros ali em Filipe não era outro, era este evangelho de Cristo Jesus. O evangelho que começou a alcançar as pessoas. A Bíblia diz que Deus ia confirmando a fé de cada um que era alcançado pela graça, pelo poder do evangelho. Mas, quando nós cumprimos com o propósito de Deus, quando nós entendemos, aceitamos e obedecemos o querer de Deus, nós enfrentamos problemas. Devia ser o contrário. Porque, preste bem atenção, se alguém é chamado por Deus para curar almas, para curar vidas, essa pessoa vai ser transformada. Ela vai mudar radicalmente a sua vida. Aquela pessoa que bebia, que usava drogas, que vivia nas sarjetas, elas são levantadas pelo poder de Deus. Pessoas que eram improdutivas, agora vão passar a produzir, vão trabalhar, vão cuidar da família. Alguém um dia disse que uma pessoa dessa deveria até receber um salário do governo, porque está prestando um grande serviço para a nação. Mas é claro que a intenção de quem prega o evangelho não é essa, não é ter nenhum vínculo com o governo, porque isso aí desde a antiguidade nós vimos a igreja de Jesus, como por exemplo a igreja da Inglaterra, os irmãos lá se posicionaram querendo se desvincular do Estado, porque a igreja anglicana era vinculada ao Estado. Foi aonde, quando surgiu um grupo de irmãos, se reuniram secretamente e nasceu ali, através dos irmãos, a igreja Anabatista, que hoje é a igreja batista, porque é uma igreja independente. A igreja ela é independente. Eu estou colocando aqui porque eu coloquei uma fala para não ter um mal entendido. Mas começaram a ter problema. Os missionários começaram a ter problema. Eles foram taxados, considerados como criminosos perigosíssimos. Mas veja bem o que aconteceu logo após. Lídia com a sua família ser alcançada, e outras pessoas foram alcançadas pelo poder do evangelho. Quando Paulo com seus companheiros saíram para ir à oração, tinha uma moça que seguia aqueles homens de Deus e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Aquela moça ela tinha um espírito de adivinhação. E tem gente que ama isso, gosta muito disso, e até paga por isso. E aquela moça era uma escrava. Em suas divinações, ela cobrava por isso, mas não ficava com aquele recurso, com o dinheiro que ela cobrava, porque quem tinha o direito de usufruir daquele dinheiro eram os seus senhores. E ela dava um grande lucro para eles.
Eles não estavam nem aí se era certo ou se era errado, porque tem pessoas que não tomam conhecimento. Tem pessoas que ela visa o lucro financeiro, ela não quer saber se agrada ou não agrada a Deus, não está nem aí, está nem se lixando. Porque ela não tem nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo, não tem nenhum desejo de ser transformada. Só é transformado pelo poder do Evangelho de Cristo quem realmente deseja isso. Quem tem sede, quem almeja, quem busca uma mudança de vida, então o poder do Evangelho transforma essa pessoa. E Paulo então ficou indignado. Depois de muitos dias, chegou um dia que ele falou: peraí, está errado isso. Vou reagir agora. Ela, com aquela atitude errônea, ela causou uma reação em Paulo. E Paulo foi lá e repreendeu aquele espírito. Ele expulsou aquele espírito e agora acabou a adivinhação. Acabou o lucro. Quando cessou o lucro, então os missionários agora começaram a ter um grande problema. Ele mexeu com pessoas poderosas. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos nenhuma preocupação do que irá nos acontecer. Nós não tomamos conhecimento do que irá nos acontecer. O que nós queremos é que seja exaltado o nome do Senhor Jesus. O que nós queremos é que o Senhor Jesus seja engrandecido e lutamos pela expansão do reino de Cristo Jesus. Essa é a nossa única preocupação. E agora Paulo e Silas foram chicoteados, foram despidos e chicoteados. Mas é interessante que não estavam ali naquela missão somente Paulo e Silas. Havia mais 2 missionários daquela missão. Vamos entender agora como que é a ação de Satanás. Como que ele age. Os outros 2 companheiros eram Lucas e o outro era Timóteo. Quando nós olhamos para a história de Timóteo, ele era filho de mãe judia, mas o pai era grego. E Lucas era gentio, ele não era judeu. Então toda a fúria do inimigo estava na marca. E continua sendo a fúria dele, está na marca que nós temos. Às vezes você não percebe a marca que você tem, mas quando o inimigo olha para você, ele vê para você a marca, o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida e ele enxerga isso. E ele quer de toda maneira te derrubar, te destruir. Ele quer acabar com você. E para ele acabar com você, claro que não vai conseguir, ele fica perseguindo. Ele é teimoso, ele vem, ele arruma um problema, ele arruma confusão, ele arruma contenda para tentar te enfraquecer. Mas como você é uma pessoa de atitude, tem convicção, você sabe o que você quer, você sabe que você tem um desejo, o seu desejo é de reinar com Cristo, é de um dia encontrar com Ele, olhar para Ele, ver Ele como Ele é. Você tem essa convicção, você projetou isso e acabou, é um projeto seu e está acabado. Nós não temos nenhum outro projeto, nós não buscamos nenhuma outra coisa a não ser o reino de Cristo Jesus. Nós não temos nenhum problema com ninguém. O nosso problema é com toda a sorte do mal que tem se levantado contra a igreja, mas não prevalece, porque nós temos a garantia de Cristo Jesus, a garantia da palavra de Deus, que é o poder transformador. Mas Paulo era judeu.
Silas era judeu. E aquele povo de Filipe, daquela província, eles não tinham ainda o entendimento, não conseguia separar o cristianismo do judaísmo. Então eles faziam ali uma associação. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho de Cristo como cristão de Deus, discípulo do Senhor Jesus. Então eles focaram, eles são judeus. Por quê? O cristianismo que nós vivemos, ele é um cristianismo judeu, ele veio dos judeus. Então, hoje nós sabemos separar isso. Sabemos qual é a raiz, mas sabemos o ramo que nós somos. E eles não sabiam separar isso. Então associaram o cristianismo com o judaísmo e focaram em Paulo e Silas e liberaram os outros dois companheiros, Timóteo e Lucas. Despiram, açoitaram e chegaram até o cárcere, entregaram ao carcereiro e disse: olha, toma conta deles. Toma conta. São perigosos. Eles são perigosos. O carcereiro pega aqueles dois homens debilitados. Imagina alguém que é bem açoitado. A pessoa está ali acabada, está exausta. Colocaram num cárcere interno. O pior cárcere. Naquela ocasião, o cárcere interno era um cárcere, uma prisão de segurança máxima naquela época. E além de estar em um cárcere de segurança máxima, onde não recebia visita, não tinha direito nem visita. Os presos que tinham direito a receber visita eram os presos do cárcere externo. E além de estarem os dois missionários, é um cárcere de segurança máxima. O carcereiro recebeu a ordem para colocar os pés daqueles dois missionários no tronco. Imagina. Eles agora estavam com fome, estavam com sede e uma posição muito desconfortável, porque eles não podiam se virar para mudar a posição. A gente procura sempre mudar de posição. A gente está em pé, daqui a pouco senta um pouco, daqui a pouco a gente deita. Ele não. Ele estava sentado com os pés esticados, preso no tronco. Imagina que posição desconfortável. Com sede, com fome e sentindo dor dos açoites. Mas perto da meia-noite, eles começaram agora a dar testemunho de quem eles eram. Nós aprendemos com esses dois missionários que nós precisamos dar testemunho de quem nós somos. Eles deram um testemunho de que eles eram adoradores de Cristo. O adorador de Cristo, o discípulo do Senhor Jesus, ele não adora a Deus quando tudo está indo muito bem. Não. Ele não adora a Deus quando ele está livre. Ele não adora a Deus quando ele tem uma boa conta bancária. Ele não só adora a Deus quando ele está bem empregado. Ele não só adora a Deus quando ele tem abundância. Não. O servo de Deus adora a Deus a todo tempo. A todo tempo diz a palavra que deve ser algo a nossa veste e que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Independente de qual seja a situação, nós somos adoradores, somos servos do Senhor, nosso Deus. E Paulo começaram a adorar a Deus, Paulo e Silas adorando a Deus, uma situação difícil, mas estavam adorando a Deus. E quando eles adoravam a Deus, não é que estavam adorando pedindo, vamos adorar para Deus nos libertar, não foi isso. Estava adorando a Deus pelo prazer que sentia na sua alma de adorar o Senhor.
Mas havia sobre a vida daqueles dois missionários um propósito de Deus. Como há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Nós não estamos, por exemplo, não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui com um propósito de Deus. A nossa estadia aqui não é uma disputa de religião, não é para mostrar que nós somos os melhores, os mais talentosos, não. Estamos aqui porque existe sobre as nossas vidas, aqui neste lugar, um propósito de Deus. E ninguém pode ser o contrário ao propósito de Deus. Pode até ser se quiser, mas não vai ter sucesso, não vai ter êxito ao ser contrário ao propósito de Deus. E havia então um propósito de Deus sobre a vida daqueles dois discípulos. Estava adorando por reconhecer que ele servia um Deus poderoso, que deve ser adorado independente das circunstâncias. Mas como havia um propósito de Deus, naquele momento que eles adoravam, cantavam hinos ao Senhor, de adoração ao Senhor, Deus envia, usando o recurso natural para operar um grande milagre, que foi quando ele enviou um terremoto. E aquele terremoto abalou aquela prisão. Aquele terremoto quebrou as correntes. Aquele terremoto jogou as ferragens das grades no chão. E agora acorda o carcereiro que estava dormindo, assustado. Ele acordou no meio daquele barulho. E agora está muito preocupado aquele carcereiro, porque ele tinha uma grande responsabilidade sobre aqueles presos. Porque se aqueles presos fugissem, ele pagaria com a sua própria vida. Ele seria punido, e a punição seria a morte. O preço que ele pagaria, se aqueles prisioneiros fugissem, seria com a sua própria vida. E temendo isso, então, ele conhecendo a lei, ele tentou então dar cabo da sua própria vida. Desembainhou a sua espada para se lançar sobre ela. Mas aquele que tinha os seus pés, até então antes do terremoto, sob o tronco, que foi colocado naquele tronco por aquele carcereiro, ele bradou a sua voz e disse: não faça isso. Estamos todos nós aqui. O que nós aprendemos também, quando Paulo disse: estamos todos nós aqui, e se preocupou com a vida daquele carcereiro, não faça isso. É porque ele tinha o entendimento de tudo que estava acontecendo. Portanto, ele nos ensina dizendo, em outro texto, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Nós não lutamos contra as pessoas. As pessoas não são nossos inimigos. E aquele carcereiro não era inimigo de Paulo nem de Silas. Ele era uma autoridade que trabalhava, ele acatava ordens. E Paulo se preocupou com a vida dele. Em nenhum momento ele pensou em se vingar dele, como se diz, nos colocou aqui no tronco. Deixa ele se matar. Não. Um discípulo de Jesus, ele se preocupa até mesmo com aquelas pessoas que um dia vieram sobre ela gratuitamente como seu inimigo. Por entender que o inimigo não é a pessoa, é quem está por trás da pessoa. É quem estimula a pessoa a fazer o mal e se levantar contra as nossas vidas. E aquele homem pergunta para Paulo: senhores, o que faço então? Pergunta para Paulo e Silas: o que faço?
E Silas, Paulo e Silas, claro, que como bons evangelistas, não ia perder a oportunidade de lançar a palavra. É como lançar uma rede em um rio onde há bastante peixe. As maiores pescarias, digo, da qual nós somos pescadores, porque fomos feitos assim por Jesus, pescadores. A maior pescaria como pescadores de almas que nós fazemos é no momento da crise, no tempo da crise. É no tempo em que estamos em aflição. É no tempo de angústia. É quando nós pensamos que tudo está indo mal. É nesse tempo que nós fazemos, pela graça de Deus, a melhor pescaria. E Paulo e Silas, naquele momento, aproveitando a oportunidade, ele diz assim: a solução para você, carcereiro, existe. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e a tua casa. A grande experiência que Paulo tinha, de que o Senhor nosso Deus é um Deus de família, o Deus da família. Então, ele lança a palavra agora não somente sobre a vida. A palavra que ele lança não é somente sobre a vida do carcereiro, mas de toda a família dele. Porque Deus é Deus da família. Seja salvo tu, através da tua fé. Crer nele, em Jesus. O Jesus que nós estamos aqui cantando e adorando. O Jesus que enviou esse terremoto e abriu tudo aqui, quebrou tudo. Crer nesse Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós temos aqui agora uma outra mudança de vida, uma mudança radical. O mesmo carcereiro que havia colocado os pés de Paulo e Silas no tronco, é o carcereiro agora que começou a tratar das feridas que foram feitas pelos açougues. Começou a tratar, levou Paulo e Silas para a casa dele. Paulo e Silas anunciaram o evangelho naquela casa e todos foram batizados. Esse é o poder do evangelho. Esse é o grande sucesso de quem recebeu a cura, de quem foi tratado pelo poder do evangelho de Cristo. E agora ele se preocupa não consigo mesmo. O evangelista, o discípulo de Jesus, ele não é vingativo nem egoísta. A preocupação dele não é consigo mesmo, mas com o seu próximo. Ele está sempre olhando alguém. Está sempre buscando ajudar alguém. E a maior ajuda que nós podemos dar e que temos para dar é levar para a pessoa o poder do evangelho. Não foi isso que aconteceu lá na porta chamada Formosa? O que eles falaram? Pedro e João. O que eles falaram para aquele homem que pedia esmola? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Que eles tinham o poder do evangelho. O poder do evangelho, ele vale muito do que a prata e do que o ouro. A prata e o ouro pode ser roubado. O indivíduo pode perder, ele pode ganhar prata e ouro e perder. Mas o poder do evangelho não perde nunca, porque o poder do evangelho, ele conduz o indivíduo à eternidade, é para a vida eterna. Então, o que tenho te dou. O que é mais valioso é o poder do evangelho de Cristo Jesus.
E quando a gente recebe esse presente de Deus, de ver a família, a nossa família, alcançada por essa graça, é uma alegria. Eu diria até que isso é motivo da gente oferecer uma festa de louvor, de adoração a Deus. Nós fazemos muitas festas, nós gostamos de festa. Tem uns que gostam mais do que o outro. Conheço gente que gosta, ama festa, mas ama muito festa. É festa para tudo, aniversário do primo, do sobrinho, da avó, do padrasto, da madrasta, aniversário do vizinho, e está lá em todas as festas. Mas toda a família, quando ela vê que a casa dela toda foi contagiada pela graça de Deus, deveria fazer uma grande festa. Uma festa de gratidão ao Deus poderoso, ao Deus que transforma vidas, o Deus que libera o poder dos céus para que o mal seja exterminado e a pessoa seja exaltada pelo poder do nome de Jesus. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui oferecendo a Deus uma grande festa. Os nossos cultos têm sido festas que nós oferecemos de gratidão ao Senhor, nosso Deus. E eu quero agradecer a Deus por isso, por essa noite. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. A noiva do Senhor adora Ele. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de
Deus e Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite de paz, por essa noite festiva, por essa noite de adoração. Porque nós te adoramos, ó Deus, não é pelo que o Senhor faz, é por quem o Senhor é. Deus poderoso, Deus bom, Deus de amor, um Deus que está sempre presente em nossas vidas. E para nós, o mais importante, o mais gratificante é a sua presença. Muito obrigado, Deus, pela sua presença. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Oh Deus, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, nutrindo a nossa pequenina fé, para que ela tenha uma grande intensidade, de nos manter de pé na sua presença, mas não só isso, porque eu preguei nessa noite que nós não somos egoístas, mas que a nossa fé nos leva, ó Deus, a tratar, a cuidar de pessoas, a se preocupar com vidas. Nós te pedimos isso, ó Deus, nessa noite, de todo o nosso coração, pois é um desejo que temos, ó Deus. E quero te pedir também que o Senhor agora envie anjos do Senhor para ministrar em nosso favor nesse momento que iremos retornar aos nossos lares, livrando de todos os males desse mundo tenebroso. Nos conceda, Deus, um final de noite de paz, de tranquilidade, que haja harmonia e alegria em cada lar. Que a semana que começou no dia dessa noite seja de sucesso para todos, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todas as vidas de todos que aguardam ansiosamente pela vinda do Rei Jesus. Amém.